Olá, olá, boa noite. Pessoal, tá todo mundo escutando bem aí? Só dá um ok se o som tá bem. Beleza, Nájila, Josilene. Então, pessoal, vamos entrando aí. Hoje a gente vai ter mais um bate-papo com um enfermeiro, né? Um quadro da Brazilian Nurse Abroad. A gente vai estar falando com a Lídia. Chegou recentemente aqui nos Estados Unidos, começou a trabalhar, vai estar contando um pouco da experiência dela, como que foi o processo, como está sendo esse processo de adaptação. E quem tiver perguntas aí, faz aí no pontinho de interrogação, tá? Se fazer nos comentários, acaba que a gente perde as conversas aí, ou as perguntas, então só clicar aí no pontinho de interrogação aí embaixo aí e deixar a sua pergunta. Oi, Lídia. Oi, Jean. Oi, galera. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui. Finalmente a gente conseguiu, né, organizar essa live. Estava esperando você nesse processo de mudança, de adaptação, achar apartamento, começar a trabalhar, né, para a gente organizar. Agora vai ter muito assunto aí para Vai, poder compartilhar com o pessoal aí. Então, vai mesmo. primeiramente, obrigado, seja bem-vinda aí. E Obrigada. para quem não te conhece, se apresenta, fala um pouco de você, de onde você veio, quando você começou o processo, quando você chegou, aonde você está agora. Tá. Bom, primeiramente, muito obrigada, Jean, pelo convite. Muita gente tem pedido uma live para contar mesmo como foi minha trajetória, como que está sendo aqui, muito desafiador. Então, eu falei, bora fazer essa live que a gente já está marcando, combinando faz tempo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lídia, sou de São Paulo. Me formei em 2017, em dezembro de 2017. É, quando me formei, eu não comecei a trabalhar logo de início, porque eu estava já engatilhada assim no mestrado. Então, eu vim para os Estados Unidos em 2018 por conta do meu mestrado. Fiquei aqui um tempo, e aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar. Então, eu sou praticamente aí pouco tempo de experiência. E essa vontade de vir para os Estados Unidos nasceu mesmo quando eu vim para cá, quando eu acompanhei os alunos na faculdade, quando eu tive esse contato com uma enfermeira brasileira durante o meu período aqui em Nova York. E foi uma experiência que eu falei, bom, tô aqui, né? Por que não tentar validar o diploma? E naquela época era tudo muito difícil, a gente não tinha empresas de assessoria como a gente tem hoje, grupos que a gente pode contar, pode perguntar, tô nessa etapa, e agora? Então foi muito mais difícil, né? Antigamente era, né, poucas pessoas, Márcio, mais conhecido Márcio, tinha vindo para cá. Então eu acompanhava, né? Eu falei assim, bom, deixa eu tentar, como tentar iniciar o processo, né? E aí, como eu estava ainda nessa etapa aí de finalizar o mestrado, eu não me dediquei 100% para esse processo de vir para os Estados Unidos, porque eu falei, bom, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, então o meu tempo de processo não é muito parâmetro, porque justamente por conta da experiência, eu tinha entrado em contato com a Avante e eles pediam 2 anos de experiência, na época eu não tinha esse tempo de experiência. Então, eu falei, bom, eu preciso trabalhar, preciso ter experiência para poder ir para os Estados Unidos. E foi isso. Então, foi basicamente aí 3 anos de processo até vir para cá. Foram algumas etapas que eu falhei, né? Fiz 3 vezes o IELTS, fiz 2 vezes o NCLEX, fiz entrevistas que não deram certo.
E aí, por isso que acabou levando um tempo maior até eu vir para cá. E quando você veio fazer um mestrado aqui, Uhum. você já sabia dessa possibilidade de validar o seu diploma no Brasil ou não? Foi algo que Não. veio surgindo? Foi, na verdade, quando eu vim pra cá, e eu fiquei em Nova York num hospital, e eu comecei a falar inglês com uma pessoa, aí ela parou, aí ela falou: Ah, você não é americana, você é brasileira. E eu falei: Uau, você é brasileira. Então, a pessoa que eu tive, assim, é muita coincidência, né? Mas a primeira pessoa que eu tive contato nesse hospital foi com uma brasileira. Então, ela que me explicou, ela falou: olha, é possível validar o diploma, mas ela me explicou bem por cima, assim, sabe, Jean? Então, é aquilo que eu falei, a gente não tinha, né? Esse negócio de vir para os Estados Unidos, como assim? Como eu vou para os Estados Unidos trabalhar como enfermeira? Então, quando ela falou, olha, valida, faz a validação do diploma pelo CDFNS, aí eu comecei a procurar no Google. Falei, como que faz, como que funciona? E foi assim que começou essa vontade. E foi daí, quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a validar o diploma. E aí, quando você começou a validar, você fez o processo por qual empresa? Você aplicou e como que foi esse início aí do Uhum. processo? Eu apliquei pelo CDFNS, fiz a validação, demorou para sair, demorou aí 6 meses. A gente sabe que, né, hoje tem outros recursos que acabam, né, facilitando, então o Uhum. CDFNS leva mais tempo. E aí quando eu validei o diploma, eu comecei a ver que eu precisava fazer a prova de inglês. Então, as coisas assim iam surgindo conforme eu ia fazendo. Eu não tinha um roteiro. Olha, primeiro é isso, depois é aquilo. Então, eu ia passando das etapas, falei, tá, agora eu tenho acesso, o que que eu preciso fazer? Então, a gente não tinha recurso. Então, por isso que eu Meio que acabei também desbravando o desconhecido. desbravando. E aí que eu descobri, eu preciso de tanto, eu preciso de 7 no speaking, eu preciso de 6,5 de overall. Então, eu não tinha esse inglês bom para, né, para passar na prova. Então, eu entrei em contato com uma professora e aí ela falou: olha, seu inglês não tá bom ainda para passar. Então, eu comecei a me dedicar, porque assim, não adianta a gente querer aprender inglês, né, em um mês. Então, isso às vezes leva um pouquinho. Cada um tem uma experiência, né? Para alguns leva mais tempo, para outros o processo do aprendizado de inglês é mais tranquilo. Para mim, nada é tranquilo, Gian. Eu sempre falo: olha, gente, o que pode dar errado comigo dá errado. Então, às vezes a gente, né, fala, por que comigo? Mas as coisas acontecem e acontece porque tem que acontecer. Então, Foi até interessante você falar aí que o seu processo demorou 3 anos, que é até uma pergunta aqui, quanto tempo de início até finalizar? Isso é é. uma coisa que isso depende de cada um, Uhum, gente. Depende do nível de inglês, sim. depende de qual empresa você vai fazer, né? E depende de qual estratégia você vai utilizar, né? Porque, por Uhum, exemplo, se você escolhe para poder fazer o inglês antes do NCLEX, né? Você vai demandar mais tempo, né? Se você escolhe para fazer o NCLEX antes, você faz pelo GFNS, se o seu inglês está mais avançado, tá sim. básico. Então, existe uma média que a gente Uhum, fala, entre 1 ano e meio, 2 anos, mas pode chegar a 3 anos, mas pode chegar a 4 anos, isso lógico. depende muito, isso É. depende de cada um, né? E depende também muito do board, né? Então eu não sabia que existiam boards que primeiro pedem a nota do inglês, outros que não pedem a nota do inglês. Eu falei, vou escolher Flórida porque Flórida, né? Todo mundo quer ir para Flórida. Então, assim, hoje, se eu, né, tivesse essa mentalidade, assim, o conhecimento que a gente tem hoje, que tem alguns boards que você não precisa da nota do inglês, né? A princípio. Então, se eu soubesse disso, talvez eu teria aplicado para outro board. Então, são coisas que hoje a gente consegue fazer diferente, né? Mas fez parte do meu processo, né? É, até a Fran falou, cada um tem seu tempo, é isso mesmo, Fran. Uhum. Cada um tem seu E, tempo, não adianta forçar nada. O inglês não vai entrar na cabeça do dia para a noite, você não vai dormir e acordar já sem não. inglês, né? É com o tempo, processo, né? Durante todo o seu processo, qual foi a sua maior dificuldade? O inglês, o NCLEX, sponsor, o que que foi?
O que você O achou mais difícil? sponsor, assim, eu vou falar do que foi o mais fácil, né? Na minha opinião, foi o sponsor. Porque depois que você passa no, né, que você tem acesso, que você tem o NCLEX, vocês, né, tem várias, existem várias opções. Mas difícil, eu acredito ainda que foi o IELTS para mim. O inglês, ele é uma barreira, tanto que eu sempre comento, tem sido uma barreira, não é fácil. Não adianta a gente falar, você chega aqui, acabou o inglês, você vai tirar tudo de letra. Não, pelo contrário, começa a ficar difícil aqui. Então, cada etapa a gente fala que tá mais difícil, mas aí quando chega aqui eu falo, meu Deus, né? É difícil, mas a gente consegue levar, a gente consegue tentar levar de uma maneira mais fluida possível. Mas eu acho que sim, foi o IELTS. E quanto tempo foi de preparação? Né? Quando você começou o processo, qual era o seu nível de inglês? E quanto tempo você se preparou? Já, eu considero meu nível de, né, quando eu comecei o processo básico, assim, hoje eu consigo me comunicar muito melhor, mas ainda tem dificuldades, lógico. Mas na época que eu fiz o IELTS, era um nível aí básico para um começo de intermediário, mas básico, eu considero básico. Mas de preparação, por isso que eu falo assim, é possível, sabe? Quando a gente quer muito alguma coisa, se a gente se dedicar, falar, não, eu vou conseguir, eu vou entender a estratégia, porque é uma prova de estratégia, né? Não adianta você ter um inglês bom e chegar lá na hora não conhecer a prova, não saber como funciona. Então, eu fui de 5,5 no speaking a 7,5 no speaking em 4 meses. Então, foi assim, eu fiz 3 provas, uma em seguida da outra. 3 meses, eu fiz uma prova a cada mês. Então, é aquele negócio. Não adianta querer entender o inglês do dia para a noite, mas quanto mais contato você tem, quanto mais você aprofunda, mais você vai entendendo como funciona. Então, foi isso. Entendi. E a preparação do NCLEX? Quanto tempo? Você disse que fez 2 vezes, né? Como que foi? Como você se preparou da primeira prova e você viu que não deu certo, que você corrigiu para poder se preparar para a segunda vez que você tentou? A minha prova, ela foi cancelada da primeira vez 3 vezes, por conta da Por conta da pandemia. pandemia. Então, assim, parecia que eu nunca estava preparada, sabe? Porque a primeira vez cancelou. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu volto tudo, vou começar a voltar do começo. Então, essa questão de cancela, agenda, cancela, agenda, me desequilibrou, assim, um pouco, sabe? Eu não tinha feito um plano de estudos. Na primeira vez, eu comecei a ler o YouWorld, todo mundo, olha, você tem que fazer o YouWorld, você tem que fazer as perguntas. Vai lendo as perguntas que vai entrando na sua cabeça. E quanto mais eu lia, mais confusa eu ficava. O que me ajudou da segunda vez foi ter algum suporte, um livro, porque a gente esquece, né? Passa a faculdade, aqui é diferente, muitas coisas é diferente. Então, eu estudei por um livro. Então, quando eu lia a pergunta, eu falava, bom, o que eu preciso entender desse contexto? E aí eu ia para o livro. A primeira vez eu me preparei 4 meses, eu não passei. E da segunda eu me preparei 1 mês e meio e passei. Então, realmente, quanto mais você faz, mais você entende. Mas para cada um é de uma maneira. Mas para mim, eu acredito que ver vídeos no YouTube me ajudou muito. Da primeira vez eu não tinha visto, eu não tinha conseguido conciliar, né? Conciliar não. Conciliar, entender assim o conteúdo com as perguntas. A prova do NCLEX é muito similar, né? À plataforma de estudos do YouWorld, mas você precisa entender, né, o que tem por trás daquela pergunta. Então, quando eu assistia os vídeos, parecia que na minha cabeça eu conseguia assimilar. E ler, eu tinha um livro que me dava suporte. Uhum. Então, essas 3 coisas eu fiz em praticamente um mês e pouquinho, deu 1 mês e 10 dias. Eu peguei o meu mês de férias do trabalho, falei, esse mês eu vou estudar das 7 da manhã às 7 da noite. E eu fiz isso por um mês.
Então, né, cada um funciona de uma maneira, mas eu estabeleci, eu falei, vai ser um mês dedicado para isso. Eu vou fazer 100 questões por dia, eu vou tentar entender o máximo que eu posso, e eu fazer muito rascunho, né? Eu tenho minhas anotações, até quem quiser eu posso disponibilizar. Então, eu fazia muitas anotações, né? E essa questão de conciliar as perguntas com o livro, com o vídeo do Simple Nursing, assim, eu acho que os vídeos do Simple Nursing me ajudaram muito, principalmente de farmacologia. Porque o que eu preciso saber para o NCLEX de farmaco? Então, esses vídeos, para mim, foram muito úteis. Então, eu até sempre indico para o pessoal, olha, tenta fazer anotações, depois lê as suas anotações, tenta fazer aquilo entrar na sua cabeça, porque não é fácil, Gia. A gente não tem isso no Brasil, nenhuma prova que, né, faça essa validação para a gente poder trabalhar. Então, infelizmente, é estudando, é sentando, é lendo, lendo, vendo, que entra na cabeça, uma hora entra na cabeça. O Simple Nurse é top. Ontem a gente teve uma live também com a Thaisa, falou a mesma coisa. Simple Nurse com os vídeos Sim, os são vídeos. rápidos e diretos, né? A gente indica para todo mundo pergunta, né? Os materiais de estudo a gente indica, né? Sempre o Simple Nurse, ele tá aí no top. E o Word, ele é fundamental, né? O Não tem Word como, ele é fundamental. Então, Agora vamos falar da questão fácil agora, né? Você comentou, já adiantou, falando do sponsor, que foi a etapa mais fácil. Quero que você fale. Muita gente tem esse medo. Meu Deus, beleza, eu vou fazer o processo. O processo ele é mais palpável. A gente aplica, vê as coisas acontecer. Depois que passa no NCLEX, as pessoas têm essa dificuldade. Será que eu vou conseguir um sponsor? Será que realmente os Estados Unidos estão precisando de enfermeiros? Como que foi essa sua experiência do momento que você falou assim, agora eu vou aplicar para o sponsor e o momento que eles começaram a entrar em contato com você? Como que foi essa etapa? Antes de eu fazer o NCLEX, assim, só para dar um overview, eu tive contrato com a Avante. Eu cheguei a assinar contrato com eles. Eles vieram aqui para o Brasil, aí para o Brasil em 2000. Lá, você também está aqui. Eles vieram para o Brasil em 2020, em fevereiro de 2020. Eu já tinha acesso. Mas não tinha IELTS, não tinha NCLEX, não tinha nada. Tinha pouquíssimo tempo de experiência, tinha 1 ano de experiência. E conheci todas as pessoas, a Sara, da Van, todo aquele povo lá, eu conheci, eu conversei com elas pessoalmente. Eu falei, olha, eu tenho pouco tempo de experiência, mas eu queria muito, né, fazer parte da Avante, enfim. Eu assinei contrato com eles. Assim, Jean, independente da empresa que a gente, né, que nos traz para os Estados Unidos, trazendo a gente para os Estados Unidos é o que importa. Então, assim, não falando mal de uma, não falando mal da outra, para mim, eu não tive um bom relacionamento, assim, se eu posso dizer isso, com a Avante. Por ter que fazer muitas entrevistas, aí faz entrevista com o professor de inglês, aí faz entrevista com a enfermeira clínica, aí faz entrevista com um, faz entrevista com outro. Eu passei, fechei contrato com a Avante, assinei. E aí eu tive essa dificuldade de não passar nas provas. E depois de 1 ano de contrato assinado com a Avante, eu falei, olha, eu não passei. Eu tinha passado no IELTS, mas eu não tinha passado no NCLEX ainda. Eu falei, olha, eu passei, né? Eu tô com a nota do IELTS, mas eu não passei no NCLEX, eu falhei. Aí elas me falaram, olha, então a gente vai precisar rever o seu contrato. E você vai precisar passar por todas as etapas de novo, todas as entrevistas de novo. E eu falei, mas eu já tenho o IELTS, por que eu preciso fazer entrevista com o professor de inglês de novo? Não faz sentido isso. E ela falaram, porque faz parte do processo, né? Você não passou no NCLEX, então a gente precisa rever o seu contrato. Eles diminuíram o valor da hora. E aí eu até cheguei a fazer a primeira entrevista com o professor, passei de novo. Sabe quando você começa? Eu falei, eu não consigo me dedicar para 2 coisas ao mesmo tempo. Ou eu começo a estudar para o NCLEX, porque assim, toda entrevista já dá um nervoso, né? Poxa, não é fácil você falar inglês, ainda mais com uma pessoa pelo telefone que
fala rápido, que é americano. Falei, bom, eu não vou conseguir me preparar para uma entrevista e continuar estudando para o NCLEX. Eu falei, olha, eu queria cancelar. E nessa época, eu já estava sabendo da Conerics, da Worldwide, das Direct Hire. Eu falei, olha, eu quero cancelar o contrato com vocês. E foi super tranquilo, elas falaram, tudo bem, né? Se você quiser cancelar, eu falei, ela, qual o motivo? Eu falei, olha, o motivo é esse, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar mais, eu não me sinto preparada para ir agora. E eu cancelei sem custo nenhum, eles não me cobraram nada porque eles não tinham me pago nada, né? Então, eu sei de pessoas que a Avante já pagou alguma coisa, já, né? Ou a SES, ou a prova de inglês, e a pessoa teve que reembolsar. Então, a gente tem que ter muita certeza, né? Do que quer, do momento que vai assinar. Então, a gente querer correr, né? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã tudo tem o seu tempo, né? O momento de assinar com, na minha opinião, o momento de assinar com um sponsor é o momento que você passa no NCLEX, porque você vai ter várias oportunidades. Eles mandam muitas entrevistas. Olha, semana que vem vai ter entrevista em tal lugar, na outra semana eles me mandaram uma lista de entrevistas, a Conerics. Então, aí depois, quando eu passei no NCLEX, eu entrei em contato com a Conerics. Falei, olha, eu tenho o NCLEX, eu tenho a SES, eu tenho o IELTS, eu gostaria de fazer uma entrevista com vocês. Fiz uma entrevista curtinha, de 5 minutos. A entrevista, a mulher me perguntou qual é a minha experiência, coisa assim, demorou 5 minutos já. E aí ela falou, olha, eu vou te mandar quais serão as próximas entrevistas. E aí você me fala se você tem interesse em alguma. E eu falei, tudo bem. Como eu já tinha feito a validação para Flórida, a primeira entrevista ela me mandou que tinha Flórida. Eu falei, eu quero fazer para Flórida. E ela falou, tudo bem. Então ela agendou minha entrevista e eu não passei na entrevista. Tinha umas 5 pessoas mais ou menos na entrevista, pessoas mais velhas. Não sei se o inglês acabou sendo o diferencial ou se pelo ter pouco tempo de experiência ou não sei, enfim, não passei nessa entrevista da Flórida. E aí eu falei, olha, eu posso tentar fazer outra entrevista? Ela falou, pode. E aí ela me mandou de novo a lista que ainda estava aberta, assim, coisa de novembro, eu lembro disso, dia tal de novembro tem entrevista, na outra semana tinha entrevista, e a mais próxima era de Fargo. Aí eu falei, eu posso tentar fazer essa de Dakota do Norte? Ela falou, pode. E aí eu pesquisei, né, sobre o estado, como que funciona em relação a imposto, como que funciona em relação a aluguel, o que teria de benefício morar aqui. E a única coisa que pesou contra foi o clima, porque é frio, né? Bem ao norte, a gente está 2 horas e meia do Canadá, então é bem frio. Aí eu falei, bom, mas tem bastante ponto positivo. Eu trabalharia na UTI, que é a minha área. E eu falei, vou fazer essa entrevista. Aí fiz a entrevista, foi bem tranquila. Ela me perguntou quantos pacientes eu tinha na minha UTI, com o que eu trabalhava. Ela me perguntou se estava ok para mim essa temperatura, viver, né, praticamente 6 meses do ano em temperatura baixa. Eu falei, olha, eu nunca vi neve, né? É a minha primeira vez. Falei, então eu vou tentar. E aí eu passei. E eu recebi, né, a offer letter, eu gostei, era um salário bom, né? Bom assim, Jean, para mim, eu tava considerando vivendo aqui, né, com custo de vida baixo, uns US$ 33 a hora, 34, falei, tá ótimo, então. Eu fechei contrato com eles e vim mês passado agora, tá fazendo um mês e alguns dias que eu tô aqui. Tá, legal. Só fazer uma observação aí. Não existe, para quem está nessa fase de sponsor, não existe o sponsor perfeito. Uhum. Não existe o melhor sponsor dos Estados Unidos. Não existe. Sim. Cada um, isso vai depender do perfil, vai depender das oportunidades que tem naquele momento. Uhum. Pode ser que a Lídia fechou com a Canerics. Pode ser que a Canerics não é o perfil de quem que vai aplicar, mas a Avante sim. Né? Então não existe o sponsor perfeito. Mas é para vocês entenderem que existe oportunidades. Tá? Sim. Não foca em um sponsor, faz as aplicações, tenta entender também quais são os requisitos do sponsor, justamente para poder evitar o estresse de passar por entrevista e depois ser negado.
Sim. tá? Então, tenta entender, se o sponsor perde 2 anos de experiência, se você não tem, para que você vai aplicar, né? E também, assim, procura entender o status atual. Quem aplicou há 2 anos atrás, hoje é diferente, o cenário é completamente diferente. A sponsor antes que exigia 2 anos de experiência, começou a exigir 1 ano. Gente que pedia 1 ano começou a aceitar sem experiência. Sim. Antes que só aceitava com NCLEX em inglês, hoje já tem um programa deles de NCLEX em inglês. Então, sim, tenta atualizar, né, para poder o pessoal assim, ter essa consciência. E como que foi o seu processo em si, depois assinou o contrato, o processo migratório? Eles deram toda a assistência para vocês, sempre te deixava atualizado com o seu processo? Como que foi isso daí? Bom, aí é outra etapa, né? Quando a gente assina contrato, a gente acha que vai vir na próxima semana, É. né? E justamente por isso, porque a gente não sabe quais são as próximas etapas, né? O que que é I-140, o que que é Premium Process, o que que é NVC. Então, é engraçado, porque a cada etapa que vai passando, você fala, e agora? Chegou no final? E agora? Já tá na hora de ir embora? Posso fazer minhas malas? Eu fiz minhas malas com 3 meses de antecedência, antes de vir para cá. Então, é complicada essa, né, essa questão de esperar. A espera é angustiante, né? Então, para cada um, pode demorar um pouco mais, essa etapa, né, imigratória, para outros pode ser mais rápida. Eu assinei contrato dia 21 de novembro e vim no dia 13 de setembro, agora desse ano. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Demorou 10 meses. Eu acredito que tenha sido rápido, né? Mas o que que aconteceu? A Conérix teve um problema com a equipe de advogados, então eles demoraram muito para aplicar para os 140. Eles foram aplicar para os 140 em março. Então, eu fiquei praticamente 4 meses esperando eles aplicarem para essa etapa inicial aí do processo migratório. Então, demorou bastante. E aí eu falei, olha, chegou um momento que eu falei, vocês não me dão um retorno, vocês não falam o que está acontecendo. Eles falaram, olha, a gente está resolvendo com a equipe de advogados, a gente está buscando uma nova equipe de advogados. E aí eu pensei, falei, tá, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Falei, eu quero cancelar. Eu falei, quero mudar de hospital. Aí elas falaram, olha, a gente já tá quase resolvendo tudo, já tá praticamente no final. E aí eu comecei a ver, entrei até em contato com o Worldwide. Falei, olha, eu tenho um contrato já com a Conérix, eu gostaria de cancelar e ficar com vocês, porque eu tinha feito uma entrevista com a Worldwide e eu tinha passado. E ela falou, olha, mas então você tem que ver com a Conérix, porque se você já fechou, eles já estão, né, já deram entrada na sua papelada, ou você cancela com eles e aí depois você procura a gente. A gente não pode né, assinar um contrato com você, sendo que você tá já com eles. E aí eu falei, ai, caramba, eu falei, tudo bem. E aí eu entrei de novo, liguei pra Conérix, eu fiquei assim, falei, olha, e aí, vocês estão resolvendo? Resumindo, assim, Gia, depois de mais ou menos uma semana, eles aplicaram o meu I-140. E aí as coisas começaram a andar mais rápido. O hospital já tinha o Premium Process, né? Que o Premium Process é o que acelera, né, a aprovação dos 140. Então, ao invés aí de levar um tempo maior, demora acho que até 15 dias úteis, né? 15 dias. 15 dias. E aí foi aprovado os 140 em março. E aí o caso foi encaminhado para o NVC. Aí as coisas andaram um pouquinho mais rápido. Mas essa espera é angustiante. E além do meu caso do meu visto ter sido recusado temporariamente. A gente vai falar sobre isso daí. Eu falo para todo mundo que a etapa do processo migratório é a etapa que gera mais estresse e ansiedade. A pessoa, porque não depende mais de você. Não. Depende do órgão, depende do órgão americano, depende dos advogados da empresa e se a pessoa não tiver preparada, relaxar, tentar esquecer, acaba que surta, né? Então, porque você teve todo o processo de preparação do inglês, teve todo o processo do NCLEX, mas não parou aí. Não parou. Assinou o contrato, não parou ali. Só vai parar quando você chegar aqui, pisou nos Estados Unidos, aí sim.
E ainda Então, assim dá problema, né? é, Aí tem endorsement, aí tem licença tem. provisória, aí tem outras Mas coisas. aí o objetivo já conseguiu, né? Que era chegar ao Ricardo e tudo mais, né? Tá aí a Flávia, tá aí a Márcia, a Thaísa, tá todo mundo aí surtando aí com a imigração. Foi a etapa que eu tive que fazer hipnoterapia para poder abaixar a ansiedade. Estava num nível de ansiedade que, meu Deus, e eu entrava no site todo dia e eu lia fórum gringo. E o pior que a gente estava, na nossa época, estava no meio da pandemia. Hum, Então, assim, alguns consulados fechados. A sorte nossa é que a gente estava num país que na época não estava com Covid, não tinha uhum. alguns casos ou outro, que era a Austrália, né? Para quem não sabe, eu morava na Austrália antes de vir para cá. E a gente fez a entrevista lá, então foi mais tranquilo, mas mesmo assim, eles diminuíram a quantidade de entrevistas e tudo mais. E quem estava no Brasil era pior, porque o consulado do Rio fechou, simplesmente fechou e só estava atendendo casos emergenciais, né? Uhum, Então, hoje está a fila aí para visto de turista e está há um ano, mais de um ano, sim. aí justamente por conta dessa da pandemia. Mas me conta aí como que foi a parte da entrevista que você teve o seu visto negado. Aí, meu Deus, eu lembro que eu te mandei mensagem, você desesperada. Eu já estava para poder te dar os parabéns. E aí, já foi aprovado e você me deu aquela notícia e aí a gente conversou e tal. Mas me conta aí, o que que aconteceu aí que o seu visto foi negado? Foi. O meu expedite, né, foi também negado. Eu esperei também mais quase um mês para mandar um outro expedite. O expedite, para quem não sabe, é uma carta que a gente escreve dando justificativas e manda pro NVC, para o caso chegar com mais agilidade no consulado no Rio de Janeiro. E é porque aí quando chega no Rio de Janeiro a gente consegue agendar a data da entrevista. Então, meu expedite foi recusado. Atualmente, Jean, eu tenho visto bastante expedite sendo aprovado, então eu fiquei bem feliz. Falei, ufa, que bom, né? Que tá pelo menos uma etapa tá sendo um pouquinho mais rápido, o expedite está sendo aceito aí do pessoal. Mas o meu foi recusado, aí esperei um tempinho a mais, mandei um outro e aí foi aprovado. E o da minha amiga, da Nanda, que tá trabalhando aqui em Fargo também, foi recusado. Então, é complicado a gente falar, se o meu foi aprovado, o seu, você pode ficar tranquila. Não tem como a gente prever. Eu falei, Depende muito do analista que está olhando, né? Não a tem gente, como dizer. Gia, a gente escreveu praticamente o mesmo texto no mesmo dia, coisa de 20 minutos de diferença. Então, assim, a Flávia falou que foi negado dela. Ai, meu Deus, uma hora vai passar. Escreve de novo, manda. Eu já falei, eu conheço gente que na quarta tentativa conseguiu. O expedite, você tem que convencer a pessoa que está recebendo o seu caso e o consulado, né? Porque eles consultam o consulado para saber se vai meio que passar na frente o seu processo, né? Uhum. O consulado fala assim, não, só manda casos emergenciais. Então, você aplica e eles vão analisar e tudo mais. Então, tentou uma vez, muda o contexto ali da situação, né? Manda mais documentos, pede para o sponsor te ajudar, uma carta do hospital, alguma coisa, e vai até Sim. conseguir, Foi o que né? eu fiz. Então, Eu falei é, com o sponsor, eles me fizeram uma carta. Eu mandei essa carta e a Ananda mandou a carta e o meu foi aprovado, dela foi recusada. E depois de mais ou menos alguns dias ela mandou de novo, dela também foi aprovada e a gente veio juntas para os Estados Unidos, coisa de 4 dias aí de diferença. Mas enfim, depois que o expedite foi aprovado, o caso chegou no Rio de Janeiro. Quando estava em trânsito, eu consegui agendar a entrevista. Agendei a entrevista para mais ou menos um mês e meio, 1 mês e meio, 2 meses depois do expedite ter sido aprovado. E eu falei, bom, agora acabou. Acabou, consegui agendar a entrevista, fiz o exame médico, foi muito tranquilo em Brasília, porque tinha vaga para mais perto. São Paulo e Rio de Janeiro, as vagas eram só depois da entrevista. E me falaram, olha, faz o exame médico antes da entrevista, não deixa para fazer depois, porque atrasa ainda mais o processo. Então, eu fiz o uhum. exame médico lá, tudo tranquilo, cheguei no Rio de Janeiro, levei meu pai, minha mãe, porque eu falei, gente, vou passar e a gente vai passear, vamos conhecer o Maracanã, vamos, enfim.
Né, a gente sobe naquela salinha lá no consulado, eu tava com o Lucas, e demorou, tinha muita gente, tava cheio, então demorou pra gente ser atendida. A gente foi ser atendido depois de umas 3 horas esperando lá. E quem nos atendeu foi uma americana que não falava português. Ela falou, olha, ela nem deu a opção de falar em português, ela começou a falar inglês. E eu falei, ai meu Deus, já deu um nervosinho, né? Falei, mas tudo bem, vai ser aprovado mesmo. Então, ela me pediu, né, tá até no comecinho tranquila, ela falou, por que você escolheu Fargo? É muito frio. Eu falei, porque foi o que deu certo, enfim. Aí a gente, super tranquilo, Jean, embora tenha sido em inglês, foi bem tranquilo. E ela falou, olha, eu preciso desse documento, tá ticado aqui, como que é? Labor of Department? Labor Certificate, Labor alguma coisa assim. Certificate, isso. E aí eu falei, eu tinha levado tudo, tinha levado a carta do hospital, tava com todos os meus documentos. E eu falei, mas eu não pediram esse documento para nenhum dos meus amigos, eu falei para ela. Ela falou, olha, mas aqui tá ticado, você tá vendo que tá ticado? Eu preciso te pedir esse documento. O Lucas olhou para mim, eu olhei pro Lucas, ele falou, procura, você deve ter alguma coisa assim. Eu comecei a folhear, eu falei, eu não tenho esse documento que ela tá pedindo. E eu olhei pra cara dela, ela olhando pra minha cara, esperando, eu falei, eu não tenho. Ela falou, olha, então o seu visto ele vai ficar recusado temporariamente. Jean, na hora que essa mulher me falou isso, eu comecei assim, começou a cair a lágrima, sem eu pensar. Eu comecei, falei, não é possível. Falei, não é possível. Falei, de ninguém foi recusado. Falei, não, você procura, deve estar no caso. Eu falei, é enviado todos os formulários, é enviado tudo junto. E aí ela começou né? Tava mexendo no computador, ela falou, não, eu não tenho esse papel e eu preciso desse papel. Aí ela pegou, ela me devolveu as coisas. Jean, eu desci a escada, minha mãe e meu pai me esperando. Minha mãe praticamente com uma placa escrito bora para os Estados Unidos. Aí eu comecei a chorar. Aí ela, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Eu falei, meu visto foi aprovado. Minha mãe, não é possível. Ai, Gia, eu sei que foi assim, uma tristeza que eu liguei pra todo mundo chorando. Falei, o que que é isso? Nunca pediram isso pros meus amigos, tá todo mundo nos Estados Unidos. Comigo não dá certo. E eu chorava, mas chorava. E eu falei, bom, eu vou mandar um e-mail pra Conerics. Gia, eu escrevi um e-mail desse tamanho. Falei, olha, eu tô no Rio de Janeiro, sabe? Gastei dinheiro com passagem, com hotel pra vir fazer a entrevista até aqui. Vocês não me dão esse formulário pra eu entregar. E aí o advogado, ele me retornou, eles me ligaram, eles falaram, olha, o caso ele é enviado completo, eu acho que não precisava, né, de afinal desse documento. E ele me mandou a petição, eu imprimi 85 páginas no hotel, e eu falei, eu vou voltar no consulado. Eu vou pedir para falar com alguém, vou falar com essa cônsul de novo, eu preciso resolver isso, eu tô aqui, eu vou tentar resolver. Aí eu lembro que isso foi na quinta. Na sexta-feira eu voltei no consulado com um bolo de papel. E aí tinham seguranças, né? Tinha uma moça que fala para entrar na fila. E eu falei, olha, eu preciso falar com a cônsul, porque ela me pediu esse documento. Aí a menina olhou pra minha cara e falou, mas você tem agendamento? Eu falei, não. Falei, mas eu preciso falar com ela, você não tá entendendo. Eu sou enfermeira, eu vou para os Estados Unidos trabalhar como enfermeira. Ela falou, olha, o que aconteceu? Aí eu expliquei mais ou menos pra ela, falei, olha, eu não sei se a cônsul é nova, se ela não sabe essa categoria de vista, ela me pediu um documento que não é necessário. E aí ela pegou a petição na mão, aí ela foi dentro lá do consulado, aí ela voltou, ela falou, olha, a gente não pode receber essa sua documentação aqui. Você precisa ir no CASV, que ficava perto ali do consulado do Rio de Janeiro. Ela falou, vai lá, entrega a sua documentação, que eles vão encaminhar a sua documentação aqui pra gente. Eu falei, bom, tudo bem. Aí fui no CASV, levei todos os formulários, preenchi. Eu não lembro o nome do formulário que eu preenchi lá, quando falta alguma documentação. Não lembro, era um formulário que até comentei com o pessoal falou, ixi, vai demorar, porque quando você preenche esse formulário que falta algum documento, vai levar tempo. E aí eu pensava, mas a culpa não foi minha, é ela que tá errada. Aí eu falei, bom, não tenho o que fazer, agora é esperar, mas sabe lá Deus quanto tempo. Já tinha comprado passagem pra cá, já tinha comprado todos os parques da Disney, já tinha reservado hotel, já tinha pago hotel, já tava tudo certo. E aí eu sei que
Depois, mais ou menos de uma semana, saiu que tinha sido. Já nem lembro mais a palavra. Eu lembro que eu entrei para consultar e tinha sido emitido o visto. E aí eu chorava. Aí eu mandei mensagem para você, mandei mensagem para todo mundo. Falei, gente, aprovou, aprovou. E aí foi isso. Então, assim, o caso foi excepcional, né? Pode acontecer também de ser recusado, ele fica como recusado quando faz o exame médico após. Depois, né? Faz, às vezes, a data da entrevista, ela é tão rápida que você não consegue agendar o seu exame médico, agenda depois, aí ele fica lá como recusado, faltando documento, é só mandar e ir. E, inclusive, eles até mandam, né, no e-mail. Não sei se no Rio de Janeiro foi dessa forma, mas quando a gente fez, eles colocaram, não vende casa, não compra passagem, não faz nada enquanto não chegar o Não, passaporte. E nem quando você recebe o visto aprovado, porque às vezes pode chegar no seu passaporte, sei lá, algum dado errado, alguma coisa assim, é. sei lá, nunca vi acontecer, vai Mas que acontece, né? E aí, então, bom, finalmente, bom que deu tudo certo aí. Agora me fala, tem várias perguntas aqui referente à sua chegada, né? Como que foi a recepção uhum, no hospital? Você teve treinamento? Como que foi essa experiência sua quando você chegou aqui? foi. Foi assim, eu falei, bom, agora tudo emitido, né? Eles já vão me ligar, já vão me falar do carro, já vão me falar da casa, já vão me falar de tudo. E não, aí demorou um tempinho, eu tava em Orlando, eu vim pra dia 13, eu dei entrada dia 13 de setembro e eu chegaria em Fargo dia 21 de setembro. E aí eles entraram em contato assim comigo, faltando uma semana antes de vir para cá, para me dar orientação a respeito da compra do carro, do aluguel, como que iria funcionar. A compra do carro tinha duas opções, ou a Yas ou a Adventure. Eu acabei escolhendo a Adventure porque foi mais fácil, embora seja carro usado, né? Não é um carro novo, mas é um carro praticamente novo. A gente deu uma pesquisada aqui. Então eu acabei optando pela Adventure. A taxa de juros também foi muito baixa. Eu recebi um cartão de crédito com limite de US$ 2.500, um cartão de débito da Adventure. Então, para mim foi mais vantajoso fechar com eles. Em relação à moradia, o hospital, eles têm algumas unidades, eles compraram algumas unidades desse prédio que eu tô, que chama Mercantile. Então, para esses enfermeiros que estão chegando, os enfermeiros internacionais, eles disponibilizam 2 meses de moradia gratuita. Então, ou era esses 2 meses nesse apartamento, ou era US$ 1.500. E aí eu falei, bom, eu vou preferir o apartamento, porque assim, tem tudo aqui, Jean. É um apartamento completo, roupa de cama, tem tudo. Então eu falei, Uhum. eu acredito que seja mais vantajoso, porque assim, eu não preciso chegar e já procurar alguma coisa para dormir, né? Precisar comprar móveis, sofá. Então eu acabei escolhendo essa opção do apartamento. Em relação ao carro, a gente ficou com o carro alugado durante uma semana. A documentação com a Adventure saiu em cerca de 4 dias, então eles me mandaram o papel, eu preenchi o papel, todos os dados, todas as informações. Foi aprovado 2 dias depois. No terceiro dia eu fui na concessionária, levei o pre-approval, o documento, né, falando a carta de crédito, que era de US$ 30.000, até US$ 30.000. E aí eu peguei o carro. Assim, é muito tranquilo eu comprar carro aqui, resolver abrir conta, foi bem fácil todo esse trâmite. Quando eu cheguei aqui no apartamento, uma pessoa do time de Sanford me recebeu aqui na frente do apartamento, me mostrou o apartamento, todas lixo, onde fica salão de festas, onde fica tudo. Me levou para conhecer a cidade, me levou para conhecer mercado, para comprar comida. Então, ela fez um tour, me levou para o hospital, na frente do hospital, para a gente tirar uma foto. Então, foi bem bacana, assim, foi uma recepção muito, muito boa, muito tranquila.
Essas duas companhias que a Lídia comentou, elas são é como se fosse uma cooperativa, que eles chamam de Credit Union. Então, elas são as cooperativas que oferecem um juros mais barato. Então, algumas agências, né, elas fazem algumas parcerias com essas empresas para poder oferecer para quem acaba de chegar, que não tem crédito aqui nos Estados Unidos. Quem chega não tem crédito nenhum, vai pegar geralmente um juro mais alto, então elas meio que emprestam o crédito delas para o enfermeiro fazer a compra de carro e tudo mais, porque é puxado, né? Então, se você chega aqui, para quem já tem crédito e tudo mais, consegue aí comprar um carro com juro a 1,5% ao ano, tá? Não é por mês, mas quem acaba de chegar e não tem crédito nenhum, sem uma parceria dessas empresas aí, 14%, 15% aí, 12% ao ano. Então, é muito discrepante, né? E eles colocam um juro ali meio a meio, não é? Foi acho que 6,62 É, e a gente financiou o carro em 72 vezes. A gente não deu nada de entrada, porque a gente trouxe um dinheiro, a gente trouxe $6.000, mas quase metade foi na Disney. Então, a gente chegou assim, não com muito dinheiro. Então, eu falei, a gente tem que segurar, eu não vou dar de entrada, e aí eu como? Né? Como que eu faço para comprar comida? Eu falei, não. Então, a gente não deu entrada. O valor do carro ficou $32.000 com todas as taxas, porque o imposto, né, não é embutido, então separado. é separado. E o valor total que a gente vai pagar, Gia, ficou 39 mil e pouquinho. Então, assim, a gente pensou, falou, de parcela com seguro tá dando $550 por mês, então é uma parcela aí que dá pra gente pagar tranquilo. E foi por isso também que a gente acabou fechando, porque a taxa não era tão alta, né? Justamente. E tem que se preparar também. Você vai dar vai confirmar isso que eu vou falar. Porque as pessoas acham que vão pisar nos Estados Unidos hoje, amanhã já começa a trabalhar e ganhar dinheiro. Não é, tá? Então tem treinamento, tem um período ali de adaptação, então tem que vir com dinheiro, tem que se preparar, Isso. mesmo a empresa dando $1.500. Gente, $1.500 aqui não é nada, tá? Você consegue pagar o aluguel, mas se você vai alugar um apartamento por conta própria, a empresa não vai oferecer um apartamento imobiliado, você vai chegar, vai abrir a porta do Vai ter apartamento, vai que... ter uma geladeira, um fogão e só, né? Ó, Então, assim, tem que comprar as coisas, tem que vir preparado financeiramente, né? Para poder ir economizar o quanto antes no começo, até começar a trabalhar, e aí sim, né? E como que foi a questão de treinamento no hospital, né? Quando você chegou, eles ofereceram um período de treinamento e tudo mais. sim, eu cheguei depois de mais ou menos uns 10 dias, 10, 15 dias, começou o treinamento. Vou te falar, assim, já teve, né, muitas pessoas que tiveram problema, assim, aqui, né, em chegar aqui em Fargo, mas eu acredito que eles tenham mudado essa dinâmica de receber enfermeiro internacional, porque a gente está acostumado a trabalhar no nosso país, falar o nosso idioma, né? Aqui é completamente diferente em termos por conta do idioma, né? Muita coisa que não faço ideia. Shower cap, o paciente me pediu semana passada. Eu falei, o que é shower cap? Aí eu fui descobrir que é uma touquinha que eles usam para lavar o cabelo. Então, é muita coisa que eu, né, vindo de um hospital público que faltava luva, eu falei, o que é shower cap? Então, assim, coisas que... Aí a menina olhou pra minha cara e falou, você não sabe o que é shower cap? Eu falei, não, eu não sou daqui. Né? Então, os próprios enfermeiros daqui, eles não têm muito essa vivência de... eles acham que a gente já sabe tudo. Então, mudou um pouco, assim, essa forma de receber os enfermeiros internacionais. Eu acho que eles estão recebendo muito melhor do que no começo. Foram 2 semanas de treinamento no Lead Center, que é um local de treinamento mesmo. Assim, eles dão aulas, a gente aprendeu como mexe no sistema, sobre as políticas do hospital. Eles têm um lugar só de boneco, então mostraram pra gente sonda, como que faz procedimento. Então foram 2 semanas assim bem intensas. O treinamento foi remunerado, sim. A gente recebe a mesma coisa que recebe no hospital.
Se passa do tempo, não tem problema. Tanto que alguns dias a gente fazia cursos de casa. E eu falei assim para uma das treinadoras, eu falei, mas a gente vai receber por esses dias em casa? Ela falou assim, sim. Eu falei, mas eu não vou bater o crachá. Ela falou assim, mas a gente sabe que vocês estão estudando. Aí eu falei, Mas não são todas, tá? Isso não é, são todos os hospitais, é bom o pessoal ficar sabendo para não chegar e assustar. Tem locais que eles pagam a metade, né? O entendi. período de treinamento, né? Então, não é todo mundo. É bom o Uhum, pessoal ficar sabendo aí. entendi. Aqui já tem uma pergunta já quando é que você começou a trabalhar Eu comecei a aqui, trabalhar oficialmente? dia... Que dia é hoje do mês? 25. 25. Eu comecei a trabalhar na primeira segunda-feira do mês. Tá. E aqui já tem uma pergunta aqui. Como foi a primeira conversa em inglês com seu paciente? Então, foram 2 semanas de treinamento. No hospital, quinta-feira, o próximo plantão vai ser o quarto plantão. Então, eu comecei os plantões semana passada com a minha preceptora. O primeiro encontro, assim, foi muito diferente, assim, né, Gia? Porque a minha primeira paciente, ela tinha tido um AVC. Era uma idosa de 90 anos que tinha paralisado o lado esquerdo, então ela falava com a metade da boca. Falei, putz, meu, o inglês já é difícil. Ainda com uma paciente que fala só com a metade da boca. Falei, ah, caramba, né? E aí eu fiquei, né? Fiquei muito atrás da preceptora. Então, tudo que ela ia fazendo, eu ia ajudando a trocar a paciente, a mexer no sistema. Em relação ao procedimento, a fazer, né, procedimento, eu tenho experiência. Então, assim, eu consigo levar muito tranquilo, né? Qualquer coisa que precisar dentro de uma UTI, assim, eu faço. A barreira é o inglês. Então, a família estava junto, porque a família pode ficar no, né, dentro da UTI, são vários quartos, não é uma UTI com cortina igual, né? Não sei se tem hospitais diferentes aqui, mas, enfim, lá em Sanford, tem várias, são portas, são quartos. Então, a família é autorizada a ficar dentro do quarto. E aí eu lembro que tinha 2 filhas e um marido das filhas. E aí a minha preceptora tinha saído para pegar um forro para poder trocar paciente. Eu falei, ai meu Deus, e eu vou ficar no quarto sozinha, né? Aí eu fiquei no quarto, Torcendo para não te pedir nada. mas ninguém falar uma palavra. Aí a filha comentou alguma coisa comigo. Eu falei, sorry, porque eu não entendi. Aí ela perguntou de novo, aí eu não tinha entendido. Aí eu falei, olha, quer saber? Eu vou falar para todo mundo que eu sou do Brasil, que eu não falo inglês direito, porque aí a pessoa vai me entender. Então, qual que é a minha frase? Eu falo assim, olá, eu sou do Brasil, eu não falo inglês direito, então você pode repetir? Pronto, Gia, quando eu falo isso, tem algumas pessoas que não gostam muito, eu já percebi, assim. Mas tem outras pessoas que respondem, ah, você é do Brasil, que bacana. Então, assim, tem pessoas e pessoas, Até né? abaixa a guarda, né? Já É, fica mais tranquilo e fica. tal. Porque a pessoa sabe que eu não, né, que eu não sei falar direito. Então, uma das filhas que falou, ah, eu conheço o Rio de Janeiro. Aí começou a conversar comigo. Aí parece que eu me soltei, sabe? Aí eu conversei com a paciente. Aí foi mais tranquilo. Aí eu falei, olha, pode deixar que eu fico com essa paciente o dia inteiro. Então, tem sido muito desafiador, Gia. Assim, cada dia é um dia, quinta-feira é um novo plantão, amanhã eu já começo a ficar com medo de novo. Aí quando chega no plantão, que o dia vai fluindo, vai melhorando. Mas quando o médico vem conversar com a gente, ele, né, uma médica falou assim, você tá responsável pela paciente? Eu falei, olha, e aí minha preceptora não estava perto, eu falei, caramba, eu falo que eu tô responsável, eu falo que eu não tô. Eu falei, olha, eu tô responsável, mas eu tô com uma preceptora. Ela falou, ah, é porque eu queria falar da cirurgia de amanhã. Eu falei, ah, então é melhor você esperar. Porque eu falei, vai que ela fala alguma coisa, eu perco alguma informação, porque a gente não entende 100%. A gente consegue, né, consegue entrar num contexto, consegue responder, mas a gente não entende 100% das coisas. Eles usam muita sigla, do mesmo jeito que a gente usa no Brasil, né, dentro, Uhum. né, da unidade. Então, é com o dia a dia, assim, eu levo um caderninho e aí todas as siglas, tudo que ela fala eu anoto. Aí quando ela fala alguma coisa diferente, eu olho pra cara dela, aí ela dá risada, fala, ah, você não entendeu, né? Eu falo, não. Aí ela repete, ela escreve.
Então, assim, tá sendo muito bacana, Gia. Eu tô muito, muito feliz, assim, de estar aqui. Muito mesmo. Tá. Aqui já tem várias perguntas. Tem pessoal que tá falando que não está conseguindo comentar. Não, o comentário tá todo mundo comentando aí. Se for pergunta, pessoal, faz aí no pontinho de interrogação aí, que a gente coloca aqui. Inglês fluente, extremamente necessário? Não. Não, porque meu inglês não é fluente e eu tô aqui. Então, assim, eu já entrei em contato. Tem muitas escolas aqui de inglês gratuita. O meu marido tá fazendo aula de segunda a quinta-feira. Eu não consigo porque eu não posso assumir uma responsabilidade de começar uma escola, sendo que eu tenho dias de plantão. Então, eu já entrei em contato com o professor canadense, que eu já tinha tido aula com ele. Então, eu vou continuar as aulas, porque, assim, o aprendizado continua, né, Gia? Não é só porque a gente chegou aqui que pronto, acabou, eu não vou precisar estudar nunca mais. Justamente, não vai aprender inglês por osmose, né? Não, Eu não vai. cheguei nos Estados Unidos e já sou fluente, Não né? vai. Aqui tá aqui, ó, como você escolheu o estado, na verdade foi Pois tá, pelas vagas, foi né? eu. Apareceu lá como a primeira Apareceu. oportunidade, então foi assim. Ah, aqui tem uma pergunta aqui, como você foi recebida pela equipe de enfermagem? Ah, bem, fui recebida bem. Assim, não tem estrangeiro na minha unidade. São todos americanos. Para todas, porque assim, eles sabem que a gente não é americana. A gente começa a falar, a pessoa fala, o seu accent é diferente, de onde você é? Então, a gente tenta se comunicar, eu falo, olha, eu sou do Brasil, aí a pessoa fala, que bacana, né? Então, assim, foi muito bacana a recepção com as enfermeiras da UTI. Muitas perguntas, você tá precisando de alguma coisa? Você quer ajuda? Porque a minha preceptora, ela fica nas máquinas de diálise. Então, assim, não é 100% do tempo que ela fica comigo. Então, embora tenha sido, né, vai para a segunda semana de hospital, ela me deixa bem à vontade. Ela fala assim: você Uhum. quer ficar com essa paciente? Você quer assumir? Aí eu falo: pode deixar que eu vou escrevendo no sistema. O sistema eu já consigo pegar mais ou menos. Então, eu acho que cada dia que vai passando a gente vai melhorando. Mas, de um modo geral, foi bem tranquila a recepção, assim, não tive problema com ninguém. Eu gosto de falar, né, Gian? Então, eu tento me comunicar do meu jeito. Aham. Aqui tem outra pergunta relacionada à UTI. Quantos pacientes você cuida na UTI? São 2 pacientes, eu não cuido ainda, né? Não fico sozinha ainda, mas Uhum. para cada enfermeiro, 2 pacientes entubados, mas paciente crítico mesmo são 2, não fica mais do que 2 pacientes para cada um. Até paciente que está em área ambiente, em cateter de O2, também não costuma ser 3, é sempre 2. Então, mesmo que a gente assuma, né, que é um cuidado integral. É um cuidado integral, mas a gente tem muita autonomia. Então, a gente vê resultado de exame. Não sei o que eu faço. A gente bipa o médico. Então, tem um sistema de chat. Então, a gente manda uma mensagem para o médico que está responsável. Fala, olha, o potássio está 3,2. Você quer que faça alguma coisa? Então, mesmo que, né, o cuidado é integral, não é algo que... Assim, já não posso falar, né, com 100% porque eu ainda não assumi, não, né, tô muito no Uhum. começo. Mas a minha primeira impressão é de que no Brasil eu fazia muito mais coisa. Na UTI, né? Por ser uma instituição pública que a gente tinha que se virar e ir atrás de tubo, porque não tinha tubo seco, não tinha tubo roxo, não tinha. Então eu não, né, era mais pesado por faltar material, por a gente ter que perder tempo ligando para a farmácia, perder tempo ligando para o laboratório, porque não saiu o resultado. Então essas coisas atrasavam a nossa vida. Aqui não. Aqui é tudo conectado. Você clica em uma aba, o farmacêutico já está sabendo, o farmacêutico te liga. Então é muito bacana isso. Então você não perde tempo, você realmente se dedica para o paciente, né? Para atender a demanda. Então eu achei mais tranquilo. Medicação é tudo pronta. Você não precisa diluir nora, você não precisa diluir adrena, dobuta, dopa, já vem tudo pronto.
Então, acaba facilitando o trabalho. Então, eu não achei, assim, pesado, sabe? Cada plantão é o que eu tô falando, mas a primeira impressão é que eu falei, eu consigo levar de boa, se ninguém falar comigo em inglês. Mas Você, vai fluindo. você tem a ajuda de alguma CNA? Tem uma CNA, é uma só, das 3 às 7 da noite. Então, durante o plantão, durante a manhã a gente não tem CNA, mas no período da tarde até às 7 horas da noite é uma para UTI inteira, que são 30 pacientes. Mas assim, ela, por exemplo, ela vê a glicemia, ela faz ajuda a trocar paciente. Então, eu quase não vejo muito ela, porque é, é meio corridinho assim para ela. Porque ela não assume paciente, né? Ela só fica Uhum. assim, ah, você precisa Dando de, suporte. você precisa de fazer tal coisa, então ela fica no suporte mesmo. Ah, tem uma pergunta que não está aparecendo aqui, ó. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente nesse processo? O que eu faria de diferente? Olha, se fosse naquela época, hoje com todo suporte, com certeza alguém que me ajudasse. Porque assim, dá para fazer sozinho, mas quando você tem alguém especializado nesse negócio que já sabe de cor e salteado como funciona, tudo fica mais fácil. Então eu pediria ajuda sim para os universitários, né? Tem a Gian, tem a Brasília, que é maravilhosa. Sempre que eu preciso de alguma coisa, Gian, me ajuda. Então, ter esse suporte eu acho que é principal. Teria estudado inglês antes, né? Eu comecei a estudar inglês já velha, então teria feito diferente, teria me dedicado mais para o inglês. E É. escolheria outro estado, não escolheria a Flórida. Escolheria algum estado, por exemplo, Montana, que não pede, né? Acho que é nota do inglês. Então eu Uhum. faria algumas coisas para facilitar mesmo o meu processo. É o que eu falo para todo mundo, né? Vocês não têm que ficar se preocupado com preencher formulário, preocupado com essas Uhum, partes burocráticas, né? burocráticas. Por isso que existe a nossa empresa aí para poder auxiliar vocês no que for necessário, né? O que precisar, a gente está ali, a gente preenche formulários, a gente orienta, inclusive faz essa orientação, né? Para não acontecer como foi o caso da Lídia aí, cheguei nesse momento e agora, cheguei nesse momento e agora. Não, a gente faz um planejamento para você evitar de perder tempo, perder dinheiro, né? Faz nesse estado que é melhor. A gente faz uma análise do perfil, né? Uhum, Justamente para poder dar o melhor caminho aí para todo mundo. Porque o processo dela, ela seguiu um caminho, mas às vezes para você é um caminho diferente, né? Então, ter essa ajuda de alguém aí é importante. sim. Ah, como está sendo para seu esposo? Conseguiu trabalhar? Já, assim, o Lucas, ele tem uma empresa, né, no Brasil. Então, ele tá conseguindo levar a empresa à distância, né? Era ele, o pai dele. Então, ele continua trabalhando à distância, mas ele tá procurando, Uhum. sim, alguma coisa para poder melhorar o inglês. Porque o inglês dele é básico, é bem básico. Então, tem sido, assim, difícil, né? Porque quando eu não tô, ele tem que fazer alguma coisa e ele não consegue muito se virar. Então, ele começou a fazer a escola de inglês, tá gostando bastante, tá aprendendo. Ele entrou em contato até com tem muito brasileiro aqui, Gia. Tem um grupo aí de quase 100 brasileiros que no final do ano a gente vai se encontrar. Então, a gente consegue aí criar um vínculo bem bacana. E dos maridos das meninas trabalha aqui na Caterpillar, acho que se eu não me engano. E aí ele fala assim: posso conhecer essa empresa? Eu trabalho com isso. Então ele vai para conhecer, assim, para ver se, né, se existe a possibilidade de algum estágio, alguma coisa, para poder melhorar o inglês. Mas aqui, oportunidade de emprego não falta. Todo momento você vai em qualquer É, lugar, tem placa. Precisando de pessoas para trabalhar. Você vai nas lojas, não tem funcionário. Então,
emprego aqui é o que não falta. Depois a gente vai tentar organizar uma live só com os cônjuges, né? Eu, como cônjuge também, posso dar a minha opinião, né? Mas é interessante também, né? Porque é um projeto que, beleza, vai chegar aqui, se vier com família, né? Tem, sei lá, o marido é enfermeiro ou a esposa é enfermeira, o cônjuge tem que trabalhar, às vezes vai abandonar uma profissão para poder começar do zero aqui, às vezes não consegue aproveitar, né, o que faz. Então a gente vai tentar organizar isso daí. Quantos plantões ao mês e quantas horas por plantão? Eu fui contratada por 40 horas semanais. Eu faço 3 plantões de 12 e eu posso complementar essas horas fazendo curso online. Ou curso online, na próxima semana vai ter um curso de estratégia de cuidado, alguma coisa assim, um curso. Então, vai complementando as horas. Então, a cada 2 semanas, eu tô fazendo 88, 85 horas nessas 2 semanas. Mas de plantão, são 36 horas semanais. Legal. Isso depende também de hospital para hospital, tá, gente? Uhum. Tem hospital que é contrato de 8 horas, tem hospital que é contrato de 12, né? Então, isso depende do local que você vai trabalhar. Ah, tá aqui o recado da Franciele aqui, ó. Ali, você ganhou o prêmio de American Brazilian Nurse mais transparente de todas. Obrigado pelas todas as informações. Imagina, que isso, obrigada. Assim, a gente sabe que é difícil, né? Que a gente batalha para estar aqui, a gente chora. É difícil, o inglês é difícil, mas assim, é possível, né? Então, quando a gente vê pessoas que chegaram até aqui, mesmo não tendo inglês fluente, mesmo se virando, eu pergunto 30 vezes, falo, oi, não entendi. Então, assim, é muito bacana, né? Você ver a conquista do outro e a gente poder se espelhar e falar, bom, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então, Tem aqui, ó. Você foi com cônjuge? Como é esse processo? O processo, eu posso responder essa pergunta. O processo com cônjuge e sem cônjuge é a mesma coisa, tá? Eu levo o mesmo tempo. Teve até uma pergunta, a gente recebeu uma pergunta pelo direct. Se eu sou solteiro, meu processo é mais rápido? Não. O processo é do aplicante principal. Os dependentes vão encaminhando junto ali, praticamente a mesma coisa. O cônjuge também recebe a permissão de trabalho, recebe o visto. é. A categoria é diferente, né, para cônjuge e filhos. Existe uma categoria diferente, mas também inclui dentro do EB3. A gente vai estar. Pode falar, Lídia. A única coisa que difere, assim, um pouco, Gia, que eu vi, assim, até de uma das colegas, é que ela se casou no meio do processo. Então, o caso já tinha, se eu não me engano, acho que o caso já tinha sido enviado ao NVC e ela casou nesse processo, no meio, assim, de mandar papelada. Ela falou, será que eu consigo que meu marido vá junto? E aí acabou atrasando, porque eles tiveram que reenviar para o NVC, foi alguma coisa assim. Então, tudo né, que a gente queira fazer de casar, eu casei ano passado, por conta do processo. Então, eu falei, vamos casar antes, para não casar no meio do processo e acabar aí dando problema. Então, quem tiver aí pensando em casar, casa antes do processo. Porque vai ser menos dor de cabeça, tá? E a gente vai estar fazendo uma live na semana que vem com advogado de imigração. Aí, quem tiver dúvidas sobre isso daí, a gente pode estar falando lá. Moro no Canadá, como faço para descobrir qual local é consulado que faz esse tipo de entrevista aqui? Rafael, eu acho que o consulado no Canadá é o de Montreal, eu não tenho certeza, tá? Mas depois me manda um e-mail aí que eu posso te passar o contato de uma enfermeira brasileira que estava no Canadá fazendo o processo e eu posso verificar com ela e te passar essa informação. Porque os comentários estão fechados para mim, gente. O comentário está aberto, a gente não fez nenhuma. Tá aberto para você também aí, Lídia? Tá, qualquer coisa, acho que dá para escrever no comentário e aparecer, não é? Só adicionar um comentário. Tá normal. Então, É. não tá fechado, não. Qual o seu tempo de contrato? É por horas ou por anos?
São 3 anos de contrato, mas a multa aqui já é US$ 12.000. E é proporcional. Então, se eu não gostar, se eu quiser cancelar o contrato, no primeiro ano eu pago US$ 12.000, no terceiro eu pago 8, e se eu quiser cancelar no último ano, assim, né? No começo do último ano, eu pago 4.000. Então, a multa, em 3 meses aí de trabalho, eu consigo pagar a multa, se eu não estiver gostando daqui. Mas não vai tiçar todo mundo a vir para pagar a multa, não, viu, gente? Não, não, a gente Se, vai querer ficar, né? Por isso que pensem bem aí quem, no estado, a gente não vem para querer mudar. Mas assim, eu digo justamente. pelo frio, Gia, porque assim, o pessoal tem me assustado bastante, falando que já chegou aqui a -45, -50 de temperatura. Então eu tô bem assustada, assim, sabe? Assim, a questão do frio, a gente tem, foi até uma conversa que eu tive ontem com um amigo meu, eu não aguento o frio. Mas a questão é o seguinte, no Brasil, quando tá frio, você passa frio dentro de casa também, porque É. as casas são preparadas, apartamentos, para o calor, para manter a Uhum. temperatura mais fresco, né, dentro do ambiente. Aqui, tudo é preparado. Se você vai É, ter às vezes você sai da sua casa e você vai para alguma loja, você vai passar frio só na porta da sua casa até o carro, é, do carro até a porta da loja, porque é tudo sim. quente, é tudo temperatura ambiente, é tudo preparado, né? É. Então, assim, Mas como aqui é muito norte, os dias demoram para amanhecer. é, Então, a gente, né, pelo que o pessoal fala, fica meio confuso o que é dia, o que é noite. Então, eu tô um pouco receosa, né? O que tá mais me assustando, assim, a cidade eu amei, as pessoas eu amei, o hospital eu gostei muito. O que tá mais, assim, me assustando um pouco é a temperatura. Porque semana passada já fez -13. Eu falei, gente, tá em outubro ainda, são quantos meses de é, frio? 8 meses de frio? Então, tem até, tem até uma pergunta aqui, você já se acostumou com o frio? Não, não chegou o não frio chegou o ainda, frio, tá tá? calor. Não chegou O aqui. que, Hoje fez 4 graus. Eu falei até pra Nanda, eu falei, Nanda, você tá com muito frio? Porque semana passada fez -13, pra mim já tá diferente hoje. Então é até engraçado. Minha mãe me ligou, ela falou, e aí? Eu falei, mãe, hoje já fez 4 graus, minha mãe. Fez 4 graus? Eu falei, porque semana passada fez -13. Então é engraçado. Qual o valor da assistência da Brazilian Nurse Abroad? Bom, no nosso site tem lá todas as informações, tá, gente? Depende da qual empresa você vai aplicar, depende do tipo de assessoria que você vai fazer, tá? Então entra lá no nosso site, serviços, assessorias. A gente tem também uma consultoria, que é uma consulta individual. A gente tem clientes aqui que fez consultoria com a gente, saiu da consultoria, fez o processo sozinho e tá aí. ah, já conseguiu, né? E a gente tem a nossa assessoria que já é praticamente pegar na sua mão e fazer o processo, o preenchimento de formulário e tudo mais, tá? E aproveitando também, para quem está iniciando as pesquisas, não sabe nada do processo, eu já vi, teve perguntas aqui de como que é o processo, qual que é a diferença e tudo mais. A gente está com as inscrições abertas para o nosso workshop que vai acontecer dia 29, nesse próximo sábado, onde a gente vai ser praticamente uma imersão sobre o processo desde a validação do diploma, aplicação no board, documentação, a gente vai entrar em detalhe de formulários e tudo mais. Então, quem quiser se inscrever, clica na bio aí, vai lá, inscrição, né? E quem já conhece alguma coisa, precisar de uma empresa para poder auxiliar, também a gente está à disposição aí. Tá aí o Alexandre, cliente nosso. Aí, Alexandre, eu fiz a sua aplicação hoje, tá? E, Dá para viver tranquilo só com o salário que você recebe? Jean, a média aqui, que assim, eu ainda não peguei o mês inteiro, então eu não sei o mês inteiro quanto que vai dar. Mas pelos cálculos que a gente está fazendo, vai dar uns 4.500 líquido. Então, assim, o valor do aluguel é 1.200, o valor do carro é 550, já com seguro. Internet é US$ 30. Então, assim, menos de US$ 2.000 eu consigo pagar aluguel, carro, mais umas coisinhas, mais a energia, conta de energia. Então, assim, dá.
eu não fiz nenhum plantão extra. O plantão extra que é o dobro da hora. Então, é quase US$ 70 a hora do plantão extra. Então, se fizer aí 2 plantõezinhos, já ajuda mais, né? Mas dá para viver sim. Pelo menos aqui em Dakota do Norte, cada estado tem o seu custo de vida. Mas aqui é bem tranquilo, assim. Dá para viver bem com US$ 4.000 fácil. O seguro médico, dental e de visão, a cada 15 dias, a cada paycheck, desconta US$ 250 por família. Então, é um preço assim que, né, a gente tem que ter, então não tem muito como fugir. Então, o líquido dá para pegar quase 4.000 e pouquinho. Então, dá para viver sim. Depende muito de onde você vai morar, do Sim, do custo de estado. vida que você quer levar. Depende muito de tudo, tá, gente? Sim, Que não, então, assim, se você tem uma vida de rei no Brasil, para você ser um rei aqui, você tem que ser milionário, tá? O salário de enfermeiro não vai pagar suas coisas, não. Porque aqui é caro, o custo de vida é caro, mas ganha bem. Mas também depende do padrão de vida que você quer levar. sim. Se você é uma pessoa que gosta de sair todo dia para comer, só come fora e tudo É, mais. Então, tá, assim, sei. tem que ter esse cuidado aí também, tá? Sim. Não, eu não estava assistindo desde o início. Em qual estado você está? Dakota do Norte. Na divisa do Canadá. Vamos para o Canadá no próximo final de semana para conhecer. Legal. É possível conseguir ir só com experiência de PSF, 5 anos de experiência de PSF. Olha, a Conerics, por exemplo, tem vagas para diálise, tem vagas que não pedem experiência, vagas que pedem experiência para emergência. Então, tem várias vagas, assim. A melhor opção mesmo é você. Mas eu conheço gente que foi sem experiência de trabalho. Então, a melhor coisa é entrar em contato com eles para saber se eles aceitam. Mas aqui o shortage of nursing é muito grande, então eles precisam de enfermeiros, sim. Tá chegando muito filipino aqui. E eu falo que coisa é essa de chegar filipino, tem que chegar brasileiro também. Então tá chegando aí bastante enfermeiro internacional, porque precisa. Depende do sponsor também, tá? Tem que ver, igual como a gente falou, depende do sponsor acertar ou não. É, Mas faz o processo, tá? Isso não é impedimento, não. agência, Não é impossível. eu acho que geralmente as agências não contratam. Por exemplo, a Avante, a Great Payton, a MedPro, acho que também não contrata, mas tem outras que contratam. A Conerics, a Worldwide. Tem até uma empresa africana que na época eu entrei em contato e eu esqueci o nome. Eu fiz várias entrevistas de então eu conheço um pouquinho das empresas. Tá aqui. Você já teve. Peraí. Você teve. Você tem acesso a muita tecnologia? Já se acostumou? Eles têm muita tecnologia aqui. Eles têm um robozinho, Gian, que se a pessoa não fala inglês, o robozinho traduz para o idioma que a pessoa precisa. Falei, gente, como assim? Então, assim, tem bastante tecnologia. Eu ainda não sei usar, porque é muita coisa que eu nunca vi na vida. Então, tem bastante coisa assim. E aproveitando aí, dá para se assustar com a tecnologia? É um susto bom, né? Porque quando a gente vem de lugar que não tinha material básico, a gente chega aqui tem até shower cap que eu descobri essa semana. É bem bacana. Questão de idade. Pessoal, que não tem limite de idade para nada, tá? Nem para validar diploma, nem para processo migratório e muito menos para contratação, tá? Que não existe esse preconceito com idade, então não tem esse problema. Não, pelo contrário. Eu acho que por ser muito nova, no passado eu não passei na entrevista porque eu não tinha muito tempo de experiência. Então, independente aí da idade, não tem problema nenhum. Qual foi a sua maior dificuldade? Eu acredito que acho que essa pergunta é quando chegou aqui, né? E o inglês. Eu acho que é o inglês, assim, abrir conta, o moço, o gerente me deu um monte de papel para ler, um monte de coisa para preencher. Eu falei, olha, me dá um resumo, assim, que não dá para ler tudo, é muita coisa. Então, acho que o inglês, assim, para tudo, a gente querer explicar alguma coisa e, assim,
eu tava aspirando a paciente, eu falei, como que eu peço sonda de aspiração em inglês? Aí eu falei pra menina, eu falei, aquele negócio para aspirar. Aí ela falou a palavra, isso. Então, às vezes, faltam as palavras. Então, a dificuldade mesmo é o inglês, pra mim. Tá aqui, ó, tem que ter inglês avançado. Gente, ah, você, assim, você tem que ter um inglês comunicável. Não Uhum. adianta a pessoa falar assim, meu inglês é básico, vou chegar ali e vou começar a trabalhar. Não, tá? Então, você vai lidar com vidas, você vai conversar com pacientes, você Sim, vai, igual a Lídia falou, você vai ter pacientes que vai ter problema na fala, né? Você vai ter que conversar com família de paciente, conversar com médico, atender telefone, né? Então, assim, é, tem bastante coisa aí, né, que você vai fazer que vai interferir. sim. Então, tem que tomar muito cuidado, né, de a pessoa se iludir, meu inglês é básico. E vou começar o processo, mas não vou estudar para o inglês e chegando lá eu aprendo. Gente, não é assim, tá? Então, tem que tomar É. muito cuidado. Até essa semana, a enfermeira preceptora, ela precisa. Porque, assim, quando a família não tá junto e o paciente precisa fazer algum exame que ele não pode preencher, ele não pode assinar, é a enfermeira que liga para a família falando: olha, o seu pai, vou fazer uma ressonância hoje, eu preciso do seu consentimento. Aí faz várias perguntas. Ela fala assim: você quer ligar para a família? Eu falei: não, não quero. Nesse momento eu não quero. Porque vai que né, a gente fica com vergonha de não conseguir responder direito, mas Sim. vai indo com o tempo. Falei, deixa que no próximo eu tento. Como você está lidando com fisioterapeuta coletando gaso? Eu não peguei ainda nenhum caso que precise coletar gaso. Aqui o enfermeiro não coleta gaso. O enfermeiro, pelo menos aqui em Sanford, não pode puncionar acesso periférico nos membros inferiores. Só pode dar daqui do cotovelo até a mão. Não pode puncionar em outro lugar. Então eu ainda não, não peguei caso assim, não. Mas eu acho que é tranquilo, assim. Aqui tem equipe para tudo, Gian. Tem uma equipe de Rescue Team. O que é o Rescue Team? Se você não consegue fazer algum procedimento, você liga para eles e eles fazem por você. Então aqui tem time para tudo. Então, a gente não troca curativo de central. Aqui quem troca curativo de central é a equipe preparada para isso. Então tem equipe para tudo. Legal. O que é necessário para ser enfermeiro no exterior? Tem alguma diferença na atuação? Então, são duas perguntas. Eu vou responder a primeira e a Lídia responde a segunda, a diferença. Bom, para ser enfermeiro no exterior, depende de qual país você quer morar e trabalhar como enfermeiro. Aqui nos Estados Unidos, você tem que validar o diploma, tem prova de proficiência de inglês, tem a prova de enfermagem, existe um processo que você tem que fazer, né? Então, sim, se a gente for falar disso aqui, a gente vai ficar a live inteira falando. Então, tem no nosso site, entra no nosso site, tem bastante informação. Tem também um workshop que vai acontecer em dia de 29, no próximo sábado. Também a gente vai falar só disso. Vamos ser a tarde inteira, uma imersão, onde você vai sair de lá já sabendo todas as etapas, tudo que você vai ter que fazer e já um planejamento para você. Agora, tem alguma diferença na atuação do Brasil e aqui? Além da barreira do inglês, essa parte da tecnologia, até que eu acho que o Alexandre comentou, o sistema que difere, né? Mas assim, acho que tem até esse, não sei se tem esse sistema web aqui no Brasil, eu não trabalhei em outros hospitais particulares, então eu não sei se tem. Mas assim, em termos de cuidados, de trocar uma fralda, né? Assim, dar banho é diferente porque tem leicinho, eu dava banho com água, enchemos os pacientes de água. Então, assim, diferença em relação a material, mas em procedimento, na atuação, não, né? Enfermeiro, a gente cuida do paciente, né? A gente troca, dá banho, a gente troca a medicação, a gente dá medicação. Aqui eu tenho percebido que, assim, não tem muita medicação EV. Então, é muita coisa oral. Eu falo, nossa, eu preparava tanta omeprazol, EV, preparava tanta coisa EV e aqui é tudo VO. Então, assim, eu acho que é até mais fácil de fazer as coisas, porque já vem tudo pronto, já a maioria das medicações é oral, como eu falei. Então, não tem diferença na atuação. Enfermeiro é enfermeiro em qualquer lugar do mundo. Quando você chegou, você se via em que nível de inglês? Continuo, é no intermediário, né? Eu não, acho que é de um intermediário, eu não me considero avançada, porque
Tenho dificuldades, consigo me comunicar com todo mundo, né? Assim, digo, em mercado, em banco, a única coisa que mais pega é termos técnicos, tanto que eu comprei de novo Sounders. Eu vendi o meu no Brasil, mas comprei um aqui, porque eu falei, eu preciso rever termos. Que no dia a dia a gente não fala termo relacionado à saúde, porque a gente fala dentro do hospital. Então é mais essa questão do hospital mesmo. Mas eu me considero um intermediário avançado. Não sei. Olá, boa noite. Tem que ter quantos anos de mínimo de experiência? Isso depende do sponsor, tá? Tem sponsor que contrata até sem experiência, recém-formado, então depende muito. Mas geralmente 2 anos é o mínimo que eles pedem aí. Se você tiver no mínimo 2 anos, praticamente todos os sponsors vão te aceitar. É possível conseguir contrato em recuperação anestésica? Ai, não sei, Jean. Não sei Eu responder. acredito que não, tá? Geralmente as vagas são para enfermaria, a emergência, UTI. Então, assim, geralmente são para esses tipos de cenários, tá? É. De áreas. Ah, Perguntou se tem nurse te- practitioner na minha unidade. Tem. Posso só responder, Gia? pode? Tem sim. A nurse practitioner, ela passa visita. Eu achei muito interessante. Eu falei, olha, gente, que agora eu quero ser que nem ela. Passa todo dia, quando é umas 10, 9 horas da manhã, eles passam visita. E é a enfermeira, a nurse practitioner, que direciona os casos, que passa os casos, que direciona plano de cuidado, de medicação. Aí eu falo, uau, que sensacional, né? Uma enfermeira. Então é assim, Agora eu tô me espelhando nela. Eu falo, "Nossa, quero ser que nem igual a você. Então é ela que passa, que cuida assim de toda a unidade. Se precisar entubar, se qualquer emergência, é ela que vem. Então é bem bacana. Área de emergência tem bastante vaga? Tem muita vaga, Tem, viu? muita vaga. Emergência, UTI, são assim, e MedSurg, né? São as MedSurg. que mais eu tenho visto vagas. Seu processo todo levou quanto tempo? Desde 3 anos. 2019, 2021, 22, 3 anos. Mas, como eu falei, aí os percalços no meio do caminho. Mas que eu assinei contrato em novembro do ano passado e cheguei mês passado. Qual curso de inglês você fez aqui no Brasil? Eu fiz inglês, eu faço inglês na cultura inglesa, fiz, né? Que eu já acabei todos os módulos, fiz desde 2018 na cultura inglesa. Específico para o IELTS, eu estudei com a Nina, acho que a maioria das pessoas aí conhece a Nina, com um professor canadense do iTalk, que assim foi fundamental para eu passar no IELTS. Quem quiser o contato dele, eu passo, depois me chama no direct que eu passo, ele chama Daniel. É, e fiz aulas com professores filipinos do iTalk, que eram os mais baratos, assim, era mais em conta, então eu fazia para treinar mesmo. Então pagava acho que 5, 8 dólares a hora no iTalk, a gente acha preços bem bacanas para ter aula de inglês para treinar. Tem que áreas psiquiátricas tem. Psiquiatria, não vigia, no hospital em Sanford não tem. Tem vagas para centro cirúrgico? É possível ter vagas nesse setor? Tem, Inclusive, amanhã a gente vai ter uma live com a Mariana, que ela é do setor de centro cirúrgico, né? Então, já aproveita amanhã aí para tirar as dúvidas com ela. com esse professor Daniel, a gente fazia dupla, era eu e ela. Sou enfermeira obstetra, tem muitas vagas. Gente, tem vaga para tudo quanto é área, mas Área. você tem que ver quais os setores que o sponsor costuma contratar, porque o sponsor ele tem contratos com hospitais, que esses hospitais falam quais as vagas que eles aceitam, tá? Então tem áreas, tem tudo quanto é área. Se vocês entrar, por exemplo, uma dica que a gente dava ao pessoal, entra no Indeed, ou no LinkedIn, coloca lá, procura vagas, você vai ver a quantidade de vagas que tem, tá? Mas não são aquelas vagas que vão te contratar, que vai te dar um sponsor e tudo mais. Mas para você ter noção se tem vaga para essas áreas que vocês trabalham, é bom procurar nesses sites aí. Sim.
Tenho uma dúvida. Se o sponsor solicitar documento que prove minhas experiências do Brasil, preciso ter uma declaração dos locais que atuei? Gia, eu precisei disso para o sponsor, não. Aqui para Dakota do Norte, para fazer o endorsement, a gente precisa de um documento que comprove 400 horas de experiência. Então, eu precisei que a minha chefe colocasse a cada ano o total de horas, né, de experiência para poder dar as 400 horas. Então, eu precisei disso para o endorsement. Eu não sei se outros estados costumam pedir algum documento, algum formulário assim, mas para cá eles pedem experiência. Então, assim, se eu não tivesse experiência, eu precisaria fazer um curso, que acho que eles dão um curso online, alguma coisa assim, para conseguir comprovar. Então, eu precisaria de experiência aqui sim. Mas para Conerics, eles não me pediram. Tá, que a sua empresa faz todo o processo desde o início. Isso mesmo, tá? A gente ajuda em qualquer etapa do processo. No começo, depois que a pessoa chega aqui, precisar de endorsement, visa screen, né? Qualquer etapa do processo, a gente ajuda vocês, tá? Tem assessoria, tem consultoria, a gente faz tradução juramentada também, se precisar, tá? E logo a gente está lançando aí um novo programa aí para todo mundo que vai ajudar aí na parte de sponsor, então fica ligado aí. Como faço para entrar em contato? Pode clicar na bio, tem todas as informações, tem o nosso site, tá? Todas as informações estão no nosso site. Então, no nosso site você entra lá, seleciona o que você quer, tem depoimentos de nossos clientes, tem bastante informação lá, tem os formulários para poder preencher, se você quer uma consultoria, quer uma assessoria. Tem também o botão de WhatsApp, né? Você pode mandar uma mensagem lá. E aí, ou eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com vocês aí. Quanto em média se gasta? Você fez um levantamento do gasto do seu processo? Não. Eu não fiz porque eu parei de contar, Gia, porque assim, eu fiz muitas aulas de inglês para poder passar no IELTS. Então chegou um momento que eu falei, ai, quer saber? Já nem vou mais computar nada. Mas assim, em relação a gasto, a gente não vai precisar pagar tudo de uma vez, né? Então a gente consegue guardando um pouquinho de dinheiro, né? Vai economizando para poder pagar as etapas do processo. Não é nada assim, uau, né? Preciso guardar anos de dinheiro para isso. Porque, né, primeiro é SES, depois da SES vai demorar aí um tempinho, uns 4 meses para fazer o IELTS, para fazer o NCLEX. Então, né, você consegue se organizar um pouco e guardar o dinheiro, mas eu não fiz o levantamento. Eu falo para todo mundo, o processo ele é feito em etapas e você vai gastar isso de forma parcelada, né? Sim. Então, se falar assim, você vai gastar aí, sei lá, $1.500. Meu Deus, eu não tenho 1.500. Calma, gente. São etapas, né? Então, você gasta que vai esperar. Infelizmente, não tem como parcelar taxas de nada de órgão americano, nem prova, nem nada, né? Então, é tudo praticamente à vista. Mas é só se programar. Igual o Alexandre falou, só se programar que consegue, né? E o Alexandre, ele e a esposa estão fazendo o processo junto, né? Então, é um planejamento financeiro, né? Então, é isso daí. Você falou do workshop, quando começará as inscrições? As inscrições estão abertas, tá? Clica na bio aí, inscrições workshop, clica lá e tem todas as informações, valores, tem tudo lá, tá? E se encerra sexta-feira, porque o workshop já é no sábado, dia 29. Qual o melhor livro para estudar para o NCLEX? Olha, eu achei o Kaplan difícil, Jean. Eu tentava ler as perguntas do Kaplan, eu achei muito mais difíceis do que a prova. Eu comprei o Kaplan e comprei o Saunders. Eu vendi o meu Kaplan sem nem ter folheado, porque eu comecei a ler, falei, vixe, eu não tô entendendo nada. Aí eu estudei pelo Saunders. O Saunders é um inglês bem mais mastigadinho. Praticamente, eu li o livro inteiro em um mês, então todo aquele livro daquela grossura, então é bem mais tranquilo estudar pelo Saunders, assistir os vídeos do Simple Nursing, que é fundamental, e a plataforma do YouWorld. Então, eu fazia anotações. A cada pergunta do YouWorld eu escrevia. Então, eu tenho várias anotações aí. Já falei, quem quiser, é só me mandar mensagem. Vocês indicam casar antes da validação do diploma para não correr atrás no processo? Olha, eu vou contar um pouco da minha experiência. Quando a gente fez o processo, a gente estava com 7, 8 anos de casado.
Eu não imaginava que o cônsul, a pessoa que estava me entrevistando, ia perguntar como eu conheci a minha esposa e como a gente se conheceu, tem quanto tempo de casado. Então, é, não vai casar, tipo, conheceu hoje já vai casar para poder iniciar o processo para a pessoa ganhar algum cargo, porque se eles identificarem que existe alguma fraude nisso daí, né, a não ser que a pessoa já tem bastante tempo e tudo mais ali que tá junto e tal, né, e casa antes do processo, beleza. Se você casar antes do processo, beleza e tal, mas toma muito cuidado em relação a isso, tá? Porque eles vão perguntar. Eu não sei se chegou a perguntar para a Lid, mas para mim eu estranhei esse tipo de pergunta. Achei que a pergunta ia ser direcionada só para a Tatiara, né? Que ela, que era enfermeira, e ele chegou e perguntou: ó, você tem quanto tempo de estar casado? Onde vocês se conheceram? Quando vocês se conheceram? Eu falei, nossa, e eu assustei. Pra Então, não perguntar. é, Pro então Lu, assim, a única coisa que perguntaram foi em relação a emprego. Ela falou assim: você vai fazer o que lá nos Estados Unidos? Porque se ela vai trabalhar. Aí ele falou: olha, eu vou ser esposo. Aí ele até brincou com ela, porque, né, vou ter trabalho lá. dono de casa. Dono de casa. Eu trabalho e ele limpa a casa. Então, assim, mas se fizer o processo casar antes, com certeza. É bom conversar com o advogado, tá? Mas não antes da validação do diploma, tá? Validação do diploma pode demorar um ano, é antes do processo migratório. Sim. Mas converse com o advogado, né? Ver que a sua situação para não ter nenhum problema. No caso das comprovações de experiência, já seria bom estar em inglês? Sim, né, Lili? Senão vai ter que gastar com tradução. Como é que vai levar para o hospital um documento em português? Então, Como você fez? o documento daqui para fazer o endorsement já estava em inglês. Então, assim, só estava escrito quantidade de horas, é bem, bem simples o formulário. Então, E aí eles preencheram em inglês para você, o hospital. o meu hospital, isso, a minha chefe preencheu. Em relação aos contratos dessas empresas, quando passa o tempo do contrato, eles atualizam como que funciona? Não, pelo menos aqui, o que eles falaram é que quando acabar o contrato, eles vão perguntar se eu quero continuar sendo funcionária do hospital ou não. E aí eu continuo trabalhando. E uma porque eu sou funcionária do hospital, né? Eu digo, por exemplo, se eu tivesse, eu lembro da Avante, que foi o que eles me perguntaram na época. Eu perguntei para eles se eu cancelasse, se eu acabasse o contrato, eu conseguiria continuar trabalhando. E aí eles falaram que sim, que se eu quisesse, se acabasse o contrato, eu quisesse continuar trabalhando, eu passaria a ser funcionária do hospital e não mais da Avante. E já com a Conerics acabando o contrato, acabou o contrato, eu continuo trabalhando no hospital do mesmo jeito. Aqui, pessoal, aqui não existe CLT, tá? Então, todo o trabalhador ele tem um contrato. Até, por exemplo, o americano, ele vai trabalhar numa empresa, ele tem um contrato, que é um acordo, até mesmo para poder a pessoa não chegar no outro dia e falar assim, eu não vou trabalhar aqui mais, tchau, tem que cumprir ali, né? Tem que ter os 30 dias de notice e tudo mais. Então, quando acabar o contrato, ela vai renovar o contrato, fazer um contrato mais diretamente com o hospital, com outros termos, que não é termo de imigração, não tem mais nada, são outros termos, é um contrato de trabalho mesmo, que todo mundo tem. Você tem contato com hospitais aqui nos Estados Unidos que aceitam ser sponsor para o EB3, não tem os anos de experiência para o EB2. É bem difícil ter um hospital que faz o processo. Geralmente eles contratam umas agências, que as agências fazem o trabalho de recrutamento e encaminham para o hospital, tá? Então, se você já iniciou o processo de validação, quando você passar no NCLEX, é só aplicar para as agências, sendo o staff, não sendo direct hire, que eles vão encaminhar para os hospitais. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Quanto tempo em média está demorando o CDFNS? Entre 4 a 6 meses, tá? Não melhorou muita coisa, não. Se eles não melhorar essa questão aí, eles vão quebrar. Eu tô sofrendo, Gia, porque aqui Dakota do Norte exige uma CES para Dakota do Norte. Então eu tive que aplicar a revaluation. O meu Corém tinha vencido, o Corém mandou semana passada o formulário e eles ainda não atualizaram. Tem uma semana, né? Então já tô esperando aí
Acredito que vai demorar um pouquinho para eles atualizarem. Eu tô com a licença. Mas você, é isso que eu ia te perguntar, você recebeu uma licença temporária, né? Geralmente as pessoas fazem essa pergunta, meu Deus, aí eu vou ter que ficar 6 meses sem trabalhar. Não, eles Não, têm uma licença temporária que eles emitem, e aquele período ali de licença temporária é o período de você enviar os documentos que isso. precisa, às vezes uma carta, algum acesso, alguma coisa. Então, é basicamente isso. Vale por 3 meses a licença temporária. Fazer intercâmbio de no mínimo 8 meses ajuda a melhorar o inglês, quem é iniciante? É, Bom, eu fiz intercâmbio, tá? Eu morei na Austrália 4 anos, eu estudei inglês lá. Vai depender muito de onde você vai e de como você vai levar a sua vida, né? Se você vai fazer um intercâmbio em Orlando, que vai ficar só no meio de brasileiro, você só vai estar mudando de país e conversando português, né? É, Agora, se você vai para uma cidade que não tem brasileiro, você vai envolver realmente com a cultura americana, falar só inglês e tudo mais, com certeza ajuda muito, sim. né? Então depende da escola também, né? Tem as escolas que são melhores, tem escolas que são mais fracas, né? Tem, sei Uhum. lá, depende muito, né, de É. como que, O máximo que puder fazer para emergir no inglês, né? Para estudar, ler livro, assistir vídeo em inglês, tentar o máximo que puder, o que puder fazer ajuda. Mesmo estando do Brasil, o que puder fazer ajuda. né? Bom, já foram quase 2 horas de live, meu Deus, né? Mas com certeza a gente vai fazer outra, né? Com novas experiências, né? Você vai contar como que foi esse período, né? De adaptação e tudo mais e tal. Então, queria te agradecer, Lídia, pela disponibilizar esse tempo, esse seu dia de descanso, para a gente estar conversando, né? Contando a sua experiência aí. Quem está no início do processo, né? Quem está começando aí, deixa o seu recado aí, né? Compensou passar por esse período? Deixa o recado aí para quem está começando a iniciar, que já iniciou, né? Que está aí nessa angústia aí de processo. Jean, primeiramente eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter feito o convite. Compartilhar a minha experiência é algo muito gratificante, porque a gente, né, como eu sempre falo, a gente sabe que é difícil, que o processo é longo. Para quem está começando, eu digo para vocês, vale a pena. Você tá num país que você se sente seguro. Esses dias eu comprei uma panela de arroz, minha panela de arroz ficou aqui fora no apartamento o dia inteiro, porque eu não estava em casa, eu cheguei e estava a panela de arroz. Então, são coisas assim, né, que podem parecer bestas, mas para mim, fazem muito sentido você ter segurança, você ver que o seu dinheiro vale a pena, né, Gia? Jamais eu teria um apartamento de 121 metros quadrados em São Paulo pagando R$ 1.200, né? Se a gente fizesse essa comparação. Então, não é só pelo dinheiro, é pela segurança, é por vivenciar um desafio, né? Você ter uma segunda língua. Então, quem quiser, aproveitem, estudem, deem o seu melhor, venham para cá, ganhem o green card de vocês. É tão gratificante você ver quando chegar no final que você tá com o seu visto aprovado, que você chega aqui. Claro, tem pessoas que ficam meio receosas, mas as pessoas recebem muito bem a gente, porque sabem que a gente está aqui para trabalhar como enfermeiros. Então, qualquer lugar que você vai, você fala que você é enfermeira, a pessoa fala: Uau, obrigada por você estar aqui, que bom que você está morando aqui. Então, isso é muito gratificante, Gia. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. O que vocês precisarem, vocês sabem que, né, podem mandar mensagem, eu respondo, eu mando áudio. A gente está aqui para ajudar um ao outro, né? Eu acho que brasileiro é brasileiro, não existe ninguém igual a gente é muito unido. Então, que essa força aí ajudem vocês de alguma maneira. Não, é isso aí mesmo. Até o nome do nosso workshop é Enfermagem, o seu passaporte americano. Gente, a profissão de vocês aqui é ouro, vale ouro, tá? Claro. É respeitada, as pessoas agradecem por você ter saído do seu país e vindo trabalhar como enfermeira aqui, porque eles sabem da necessidade, né? Então, aproveita a oportunidade,
né, a necessidade de enfermeiros não começou de agora, já tem bastante tempo. Eu já falei em outras lives, eu soube dessa oportunidade em 2015. Ou seja, em 2015 já tinha essa possibilidade dessa demanda de enfermeiros e hoje continua mais ainda, né? Então, Sim. aproveita, né? Então, inicia o processo. No nível de inglês que você está, tem gente que precisa estar com inglês fluente. Não, gente, começa, ele tem tempo, né? Então, aproveita esse tempo para poder estudar. Você vai conseguir, com certeza, mas também não aplica e fica de barriga para cima esperando as coisas acontecer, porque realmente vai ser difícil conseguir dessa forma, tá? Então, muito obrigado, Lídia. Vamos marcar sim outra vez para a gente conversar, né? Precisa, Falar mais sobre, pode sobre... contar comigo, o que você precisar aí para ajudar o pessoal, pode contar comigo. Não, beleza. Pessoal, quem quiser saber mais do processo, clica na bio. Tem o workshop, tem o e-book, tem muita informação no nosso site. Só entrar lá e ver as informações e entrar em contato com a gente. A gente está aí à disposição para ajudar. Isso aí. Entendeu? Então, boa noite, Lídia. Boa noite, Jean. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.